No mesmo dia que o Prota nasceu, também nasceu o Kajin, filho de uma família principal, uma criança que foi abençoada pelo deus da espada e com um corpo cheio de talento. Por outro lado, Devil nasceu sem um dos braços e sem nenhum talento e sem nenhuma bênção. Enquanto o Kajin dava os seus primeiros passos, o Devil nem conseguia ficar de pé. Quando o Kajin estava aprendendo esgrima, o Devil estava aprendendo a dar seus primeiros passos. Ele sempre estava atrás do Kajin, por causa disso sua mãe queria que ele morresse e queria que Kajin fosse seu filho. Depois de algum tempo, seu pai tinha perdido as esperanças de ganhar do seu irmão mais velho por meio do seu filho. Quando o Prota tinha 7 anos, ele pensou que tinha sido enviado para se tornar um ajudante do Kajin, só que na realidade seu pai tinha o vendido. O Devil pensando em tudo isso e levando chicotada do Kajin, já que ele nunca gostou do Prota e por isso virou um saco de pancada, mas ele não podia chorar porque tinha que mostrar que era forte no meio desses adultos que não faziam nada para parar o Kajin. O Devin lembra que seu tio era um homem de respeito, mas ele deixou a família e nunca mais voltou, e por causa disso não tinha ninguém para parar as atitudes que o Kajin tinha, e por isso ele ficou carrasco, cheio de orgulho por ter um talento incrível e a bênção do deus da espada. Depois de alguns anos, Kajin chama o próximo e era o Prota. Ele fica pensando que tinha inveja e queria ser forte também. O Devin parte para cima o atacando, mas o Kajin defende, manda ele para longe e chega perto e começa a bater no Prota sem parar. O Kajin diz que o Devin nunca vai o ganhar nem trabalhando duro por toda a vida, mas ele fica lá só pensando que queria vencer. O tempo foi passando e o Prota continuou treinando. Enquanto isso, o Kajin tava ficando preguiçoso e pensando só em mulher e bebidas. Só que mesmo assim ele sempre ganhava. Depois de vários anos, os dois estão lutando. O Kajin ataca, mas ele defende e contra-ataca, distraindo e aparecendo em cima dele. Ele usa sua habilidade, mas o Kajin defende, acontecendo uma explosão. Depois que passa, todos ficaram sem acreditar no que viram, já que o Prota tinha ganhado. O Kajin fica puto por ter perdido e o Devin fica pensando que finalmente tinha ganhado. Todos começaram a gritar pelo nome dele. O Prota pergunta se ele achou que seria o mais forte para sempre e se fosse ele não teria gastado a vida toda com álcool e mulheres, mas sim uma vida digna. Quando o Devin estava indo embora, pensando que finalmente tinha vencido, o desgraçado do Kajin o ataca pelas costas, atravessando sua espada. Todos ficaram assustados no que viram. O Devin olha para ele e diz que um merda sempre será um merda e ele será lembrado como um perdedor, e pensando que dessa vez não vai sobreviver, e apaga. Quando ele acorda, ele pergunta se era o inferno, mas o cara diz que ele tem sorte que a Santa Hylia estava assistindo a luta e o curou. O mascarado pergunta se ele assinou um contrato com o capeta, porque até os pais dele admitiram que era verdade e por isso que ele ganhou do Kajin. Além disso, foi encontrado sangue e vestígio que ele matou várias pessoas, e por isso o Kajin tinha esfaqueado para proteger a honra da família. E o desgraçado ainda diz que o Kajin deve ter ficado muito triste por fazer isso com um primo e amigo de infância. O Prota sorri e diz que entendeu, ele pode ganhar do Kajin, mas não da sua família. E o Devin foi sentenciado e seus tendões das suas pernas e braços foram cortados e sua mana selada, e assim foi jogado na prisão. Depois de algum tempo, o Kajin aparece dizendo que ele se tornou o imperador da espada, tudo graças ao Devin. Dias depois, sua comida foi diminuindo, até que seu corpo não estava mais aguentando tanta fome, e pensa que deveria ter morrido na arena e assim teria uma morte honrosa. E também, se pelo menos fosse um descendente direto, sua vida seria diferente. Não queria morrer desse jeito. Ele apaga, mas de repente alguém estava o chamando. Ele começa a sentir dor no seu braço direito e se assusta quando ele é chamado de Vincent, um sétimo filho da casa Denka, e não entende porque sabia dessas coisas, mas não estava achando ruim, já que isso era melhor do que aquela cela que ele estava, e se pergunta se esse sonho onde ele tem um braço direito seria um presente antes de morrer. O cara fica puto com o Prota por não estar respondendo. Ele usa sua mana apertando seu braço. O Vish já pega o braço dele, usa sua habilidade jogando ele pra longe. Ele fica sem entender porque um ataque desse não era pra ser tão forte assim. Ele pede desculpa, mas o cara não aceita e diz que mesmo ele sendo da família principal, seu filho iria o esmagar, e era pra ele esperar até o dia da Assembleia da Espada e todos iam ver que a família secundária era mais forte. O Prota só pensando que esse cara era igual ao seu pai, que queria vencer seu irmão, mas nunca conseguiu, já que seu filho era uma decepção. Depois de algumas horas, o Vishen fica pensando que isso não era um sonho, se fosse já teria acordado faz hora. Do nada ele começa a lembrar que sua mãe morreu quando ele nasceu e seu pai nunca ligou pra ele, e além disso, todos seus irmãos o tratavam como um lixo. E mesmo sendo
sétimo dos 8 irmãos, ele apanhava da caçula. O Vinci fica confuso sobre tudo isso e começa a olhar os livros e vê o diário do verdadeiro Vinci. Ele lê e entende que esse garoto era desprezado desde que nasceu e chega à conclusão que os deuses atenderam um ao outro, já que o Vinci queria morrer e o David queria viver nos seus últimos momentos, mas alguém pergunta se ele era um idiota que acreditou em algo tão absurdo assim. O prota já se assusta pensando que seria algum capeta tentando o enganar por ter reencarnado, mas a voz responde que não era para pensar muito, já que ele era o original dono desse corpo. O David fica surpreso, mas o Vinci se apresenta e como ele deu seu corpo, agora ele se chama Julian. Eles ficam conversando sobre tudo isso e o prota pergunta se ele era um deus, mas o Julian era apenas um deus menor e a sua intenção era chamar um deus espiritual. Mas o prota veio no lugar e o nome disso era invocação, e se ele conseguir inúmeras conquistas, ele se tornará um verdadeiro deus. Só que o prota recusa em realizar esses objetivos do Julian, já que vai aproveitar sua segunda vida, mas o Julian avisa que se sua energia espiritual chegar ao fim, esse corpo vai morrer e o David vai sumir. O prota não acredita, já que esse corpo estava muito saudável, só que do nada ele começa a sentir algo e desmaia, e logo em seguida o Julian mostra suas verdadeiras memórias, e ele percebe que cada vez que o Vinci apanhava, sua expressão era diferente, e entende que tudo isso era uma atuação para se vingar no futuro. O Julian fez isso porque também queria estudar assunto de alto nível, e pergunta se ele conhece a história do vilão David e do herói Kajin. O Vinci já fica sem acreditar no que escuta. O Julian explica que após o David ser preso, ele assinou um contrato com o capeta e conseguiu fugir da prisão e tirou a vida de milhares de pessoas para poder ficar mais forte, e por isso ele é lembrado como um grande monstro. O prota já fica sem entender nada porque ele é lembrado desse jeito, e qual era a chance do David e do Kajin ser a mesma pessoa daquela época. E lembra que quando ele estava morrendo sozinho, o Kajin estava se tornando o imperador da espada e fica puto por inventar essa história sobre ele. O Julian ainda fala que é tão romântico a escolha que o Kajin fez, aí que ele fica puto mesmo e diz que tudo isso era mentira, já que ele é dessa época. Mas o Julian pede para ele manter a calma, já que era apenas uma combinação de relato deixado pelos vencedores, e continua explicando que para derrotar o David, um Kajin juntou força com seu amigo, o imperador da espada do sol, Aslan, assim derrotando o David. O Vinci já fica animado em saber que Aslan se tornou um imperador e patriarca da família Adenka, e ele se lembra que mesmo Aslan sendo muito mais novo, ele era um amigo e um discípulo. Quando ele foi preso, Aslan jurou que limparia o nome do David, não importa quanto tempo demorasse. Depois que ele falou isso, Aslan nunca mais veio visitá-lo na prisão. O Julian revela que Aslan deixou uma missão para a família Adenka, superar a família Simon e encarar a verdade. O Vinci pensa nessas palavras, já que Aslan disse que ia encontrar a verdade, e para isso ele abandonou a família Falcon e criou a família Adenka para recuperar a honra do David. O Vinci resolve ajudar o Julian a completar essa missão que o Aslan deixou, assim cada um sairia ganhando. O prota ficaria com o corpo do Vinci e o Julian se tornaria um verdadeiro deus. O Vinci pega a espada e agradece ao Aslan e iria superar o Simon. Ele sai do seu quarto e vê os soldados treinando e se pergunta qual arte marcial eles usam e quão fortes eles se tornaram depois de 500 anos. Mas do nada o Vinci começa a sentir seu corpo pesado e desmaia. Depois de algumas horas o prota estava treinando seu controle de mana, já que esse corpo era uma merda, e percebe algo diferente no fluxo da sua mana. Ele chama o Julian e pergunta por que ele não aprendeu a esgrima. O Julian só responde que ele tem uma deficiência que o impedia de aprender. O Vinci fica mais puto, já que o Julian tinha um exoesqueleto celestial, mas ele não estava entendendo nada, e o prota explica que um humano armazena mana no coração, e que tem esse exoesqueleto celestial pode armazenar mana no coração e nos ossos, e praticamente pode usar mana infinita, e o Kajin, que era o herói deles, tinha a mesma coisa que ele tem.